Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast quinzenal A Voz da Educação, um espaço de partilha de projetos e práticas inovadoras na área da educação. A nossa gravação decorre, como é habitual, no Centro Cultural Quinta de Magnólia, que nos recebe sempre maravilhosamente, e hoje estamos no auditório. A nossa convidada de hoje, Andreia Batista, é uma mulher criativa, sensível e tem um talento mágico para trazer às histórias uma alma plena de significado e sabedoria. Já tive o privilégio de tê-la na minha sala de aula, a dinamizar um desses momentos mágicos em que fomos transportados para um mundo fantástico, sem nunca perder de vista a transmissão de lições e valores para uma vida mais plena. É escritora, já editou 3 livros infantis e é hoje responsável pelo projeto Escuto, Espaço Cultural para Todos da Câmara Municipal do Funchal. Obrigada por teres aceito o nosso convite, Andreia. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui e partilhar este momento contigo. Muito obrigada, és muito bem-vinda e de certeza que todos os que nos seguirem e ouvirem vão também sentir este privilégio. Gostaria de começar, Andreia, por te pedir para falares um pouco sobre o teu percurso que te trouxe até aqui, até este projeto que hoje coordenas. Nasceste e vives na Camacha, uma freguesia onde também já desenvolveste muito trabalho. Queres descrever um pouco como começou esta paixão pelas histórias? É um pouco difícil saber quando começou e como começou, porque eu acho que a nossa vida é mesmo isso, é um caminho que nós vamos fazendo e são todas as escolhas que nós vamos fazendo no dia-a-dia sem termos noção que elas serão importantes onde iremos chegar. E então, pronto, tudo começou, o meu gosto pelas histórias começa muito novinha, começa com o meu avô materno que contava histórias, bruxas e feiticeiras. Começa com o meu pai, que contava histórias enquanto que trabalhava na obra de vinhos, à noite, depois do jantar, contava sempre uma ou outra história antes de irmos dormir. Só que depois chega ali uma fase em que tudo fica um bocadinho esquecido, não é? Nós vamos crescendo, vamos continuando os nossos estudos, e quando chegou a altura de decidir que curso queria tirar, sem o saber a influência que as histórias tinham tido, eu escolho línguas e literaturas, não é? Somos colegas de curso, português e francês, do mesmo curso, nós estamos juntas. E o objetivo era dar aulas no segundo, terceiro ciclo, ao secundário, dar aulas de português, dar aulas de francês. Entretanto, é uma altura muito complicada para essa área de ensino, não é? Que já não precisam de professores, então é preciso procurar outra coisa, não é? E então surge a possibilidade de fazer uma especialização em animação de bibliotecas escolares. E a verdade, eu reconheço, na altura não foi uau! Na altura foi, está bem, o caminho mais pela prática, não é? Para chegar à educação. Okay. Pensando que depois o objetivo seria, não, o objetivo é dar aulas de português, porque isso é que é importante, dar aulas de português ou francês. Isto das bibliotecas é só, pronto, só enquanto não surge outra oportunidade. Mas se calhar já tinhas o bichinho, não querias era admitir, não é? Até porque formalmente fazer uma licenciatura é para dar aulas. Exatamente, e portanto o bichinho já estava ali, só que quando eu escolhi, quando eu aceitei fazer a especialização e depois começar a trabalhar numa escola de primeiro ciclo, não era pensando que seria ali que eu iria encontrar felicidade. Mas a verdade é que a vida dá-nos as voltas, não é? E vai-nos ensinando. E realmente eu fui muito feliz ali na escola de primeiro ciclo da Camacha. Cresci muito, aprendi muito. Olhando para trás, era uma pessoa completamente diferente. E foram as histórias, foram os livros, foram as crianças que me foram mostrando muita coisa e fui-me desafiando cada vez mais. E depois chegou uma altura em que eu senti que já tinha feito muita coisa na escola da Camacha, já tinha feito muita coisa que me tinha feito feliz, mas que precisava de algo diferente. Quando surge o desafio de vir para o Departamento de Educação da Câmara Municipal do Funchal para dinamizar o polo de leitura da Penteada, então aceitei o desafio, apresentei um projeto e lá fui eu para o polo de leitura da Penteada. Fiquei por ali de 2019 até 2022, quando depois a vida dá mais um salto e acabo fui bater ao Departamento de Cultura, onde iniciei este projeto, o Projeto Escuto. Que começou em que ano? Começou em 2022. 2022-2023 foi a primeira temporada do Projeto Escuto e tem sido também um desafio enorme. É engraçado que eu ia dizer, és licenciada em português e francês, tu já disseste,
fizeste essa especialização em animação sociocultural de bibliotecas e eu ia dizer, estas formações abriram de portas para o projeto com os Dinamizas. Quer dizer, na altura quando fizeste não era bem essa a intenção, mas não, tu sentes... de todo, mas por isso é que digo, quando falo com pessoas que estão agora na fase de escolher o que curso seguir, o que fazer, mas depois é melhor escolher qualquer coisa que tenha saída profissional. Eu digo, não tenham pressa, escolham com o coração, vão escolhendo, porque depois o nosso caminho tudo vai ser encaminhado, não é? Sem nós percebermos, sem nós sabermos, cada escolha que nós fazemos vai ser importante no futuro. Mas quando nós escolhemos, não temos de estar preocupados com isso. Exato. E sobretudo se escolhemos de acordo com aquilo que nós sentimos, não é? Mais do que com a razão, não é? Exatamente, mais do que pensando, não vou por aqui porque não tem saídas profissionais. Porque um curso dá-nos sempre mais qualquer coisa, nós aprendemos mais qualquer coisa, seja no aspecto profissional, seja como pessoas. Exatamente. Que nós estamos aqui, nós somos um só, não é? Nós temos todas estas vertentes, não é? Mas somos uma pessoa só, que se vai complementando com as formações que nós fazemos e tudo o resto. São tudo aprendizagens, não é? Muito bem. Então agora, claro, estamos curiosos por saber o projeto, que é o que nos traz efetivamente aqui. Só o nome, escuto, não é? Já nos põe todos com vontade de escutar verdadeiramente o que é que aqui se passa, e este escuto, não é? Corresponde a espaço cultural para todos, não é? Exatamente. Começa por aqui, como é que nasceu este escuto? Portanto, isto sai de um desejo da diretora de departamento do Departamento de Cultura, porque ela é responsável por vários espaços culturais e ela tinha a sensação que as coisas aconteciam, iam acontecendo coisas pontuais nos diferentes espaços, mas depois não havia um chapéu onde todas essas iniciativas se encaixassem. E então era um objetivo da doutora Sandra Nóbrega existir um projeto que envolvesse os espaços culturais, os 5 espaços culturais. E então é aí que surge a programação, não é? Quando eu vou para o Departamento de Cultura, foi esse o desafio que me foi colocado, apoiar na elaboração deste projeto, com o apoio também da Catarina Faria, que é a programadora, a diretora artista também do Departamento de Cultura, e lá fomos vendo diversas iniciativas que fizessem sentido no Museu do Açúcar. No Museu Henrique Francisco Franco. Era isso que eu ia dizer. Os 5 espaços já agora são. Sim, é a Biblioteca Municipal do Funchal, que é ali no edifício do 2000, o Museu do Açúcar, o Museu Henrique Francisco Franco, o Teatro Municipal Baltasar Dias e a Estação do Monte. E então fomos procurando iniciativas que fizessem sentido, porque nós não queríamos iniciativas que não tivessem ligação com os espaços. Que tivessem algum momento da história que se cruzasse bem com aquele espaço. Então começámos essa programação e então foi quando nasceu o primeiro, não sei se consegue-se ver. Sim, eu acho que é este é o primeiro. Nosso primeiro programa, não é? Que é o Escudo Espaço Cultural para Todos, em que vemos aqui uma casa, só que esta casa ainda está a ser construída. E temos as pessoas fora da casa. E o nosso objetivo com este projeto era o quê? Era que estas pessoas que estão fora da casa pudessem se sentir em casa e que ficassem curiosas para entrar nesta casa e que fossem todas as pessoas, não fosse só crianças, não fosse só adultos, não fosse só séniores, e por isso a nossa programação também vai nesse sentido. Sim. Desde o pré-escolar até os séniores e famílias. Eu estive a ler a vossa programação e é de facto bastante ambiciosa, porque tem um grau de abrangência. Começou já assim, então. Exatamente, começou já com este objetivo de mostrarmos que há lugar para todos nos espaços culturais, porque durante muito tempo pensou-se que não, num museu de arte só tem espaço para quem é artista ou quem se sente atraído pelo mundo da arte, não é? Sim. E numa biblioteca é para quem gosta de ler. Ou para... Exatamente, só para quem gosta de ler. E isso é às vezes também, de certa forma, como uma coisa inibidor, não é? Exatamente. Até para quem possa ter alguma curiosidade, mas sente que se calhar aquele não é um espaço para ela, não é? Exatamente, então nós queríamos desmistificar essa ideia e mostrar que dentro de um espaço cultural pode acontecer muita coisa. O ponto de partida pode ser um quadro que esteja dentro do museu e esse quadro vai inspirar a uma atividade e vai conseguir chegar a várias pessoas. Vão tocando cada pessoa, porque nós não somos todos tocados da mesma maneira, nem no mesmo momento, não é? É verdade. E para isso, nós também precisamos da ajuda de parceiros. Nós temos atividades que são garantidas pelos próprios espaços, pelos próprios serviços, mas depois
tivemos a colaboração de parceiros externos, que não fazem parte do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, mas que aceitaram o convite para dinamizar atividades dentro dos nossos espaços. E esta é a ideia que nós queremos também passar, que é as atividades que lá acontecem são para qualquer pessoa e qualquer pessoa também pode fazer parte deste projeto ativamente, ou seja, propondo iniciativas, propondo atividades, propondo projetos. Isso exige uma planificação com muita antecedência, não é? Portanto, sim. Eu imagino que esse primeiro já incluía os espaços todos, não é? Sim. Já era uma programação anual. Exatamente, certo? Sim. E já era com as pessoas do espaço e também já com essas parcerias. Já com parcerias. Portanto, com poucas parcerias. Okay. E que depois fomos aumentando do primeiro para o segundo. Depois, o segundo, já temos aqui uma casa já está aqui mais construída e já temos aqui as letras da palavra escuto já a tentar levantar esta casa do chão e tentar levá-la o mais longe possível. Nesta segunda temporada já temos mais atividades, mais parceiros envolvidos, mas sempre com o mesmo lema. O lema é sempre o mesmo, é mostrar que nos nossos espaços há lugar para qualquer pessoa. O tempo da programação é um ano escolar? Sim, ano letivo. Nós achamos que fazia mais sentido. Nós ainda pensámos no início, quando estávamos a construir, nesta fase de construção, nós ainda ponderámos se fazia mais sentido fazermos por ano civil ou por ano letivo. Mas depois, como as escolas, as instituições são um grande... moldam de certa forma as atividades, não é? E os professores, para organizarem um ano letivo, se calhar recebendo um projeto em setembro, conseguem organizar-se de forma a usufruir das nossas iniciativas. Se receberem ali o projeto em janeiro, vai ser um bocadinho mais complicado. Hoje em dia o plano anual de atividades das escolas é preparado já com muita antecedência. Já têm que, as visitas que se vão fazer, já têm que apresentar, levar a consideração num conselho conselho escolar e tudo isso. Então percebemos que era aí que fazia mais sentido. Depois... Eu acho muito interessante, vou-te interromper para dizer isto. Sim. Eu acho muito interessante, estava aqui a pensar, quando tu mostraste o primeiro livro, por acaso ainda, lembrei-me logo de uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lucilena Galvão, e que ela diz muito que para qualquer projeto, para qualquer ideia da nossa vida, nós temos que ter este produto final muito bem delineado na nossa cabeça, não é? Porque ela diz que até os construtores de uma casa têm que ter acesso à arquitetura, não é? Ao modelo da casa para poderem saber o que vão fazer em cada dia, não é? Portanto, vocês partiram muito nessa linha. Havia um sonho, havia uma idealização muito bem delimitada, mas a construção desta casa foi feita com esta visão toda. Muito interessante. E qual tem sido o feedback que vocês recebem? Muito bom. Tanto dos parceiros que têm colaborado connosco, como das pessoas que usufruem depois dessas iniciativas, tem sido mesmo, saem sempre satisfeitos, com um sorriso, e isso é o que nos interessa, não é tanto que digam, foi muito bom, mas que depois nós sentimos que não foi assim tão bom. Exato. Não, mas nós sentimos mesmo, as pessoas quando saem das nossas atividades, saem mesmo felizes, saem contentes, isso sente-se. Isso também dá motivo para continuar, não é? Ias mostrar o terceiro já. E o terceiro, já estamos nas nuvens, não é? Temos aqui, continuamos com a imagem casa, porque é essa imagem que nós queremos, ou seja, queremos que as pessoas se sintam nos nossos espaços como se estivessem em casa, que se sintam bem recebidas, que se sintam aconchego, e isso é importante. Então aqui já estamos nas nuvens. E em relação aqui ao nome do projeto, foi mesmo escuto, foi a última palavra a aparecer, porque nós queríamos um espaço cultural para todos, mas andámos à procura de um título. Mas que título dar? E andámos às voltas, pensámos em várias coisas, e eis que olhamos para as letras de cada palavra, não é? E pensamos, escuto, porque nós com este projeto também queremos ouvir as pessoas, não queremos só que as pessoas nos ouçam. Nós queremos ouvi-las também. Então elas têm participação ativa nas atividades, porque muitas das atividades são para públicos pequenos. Isto não são espetáculos, não são peças de teatro, não são concertos. São atividades de mediação, em que nós temos normalmente para 25 pessoas, que é pensando numa turma. Mesmo quando são atividades para famílias, normalmente o limite é 25, 30. Porque também só assim é que se consegue a proximidade. E sentir e ouvir as pessoas. São atividades sempre interativas, não elas não são ali sentadas a ouvir e a ver tudo acontecer.
isso também é importante, não é? Claro. Não é para ser teatro, irmos ao cinema, irmos a um concerto em que ali só estamos a receber, não é? Mas não é esse o vosso... Não é, aqui é mais, a mediação é mais pronto, estar próximo e sentir as pessoas e ouvi-las também. E então foi engraçado que na semana passada nós fizemos uma reunião com os parceiros, nunca tínhamos feito. Sentimos que após a terceira temporada do Escudo estava na altura de ouvir, de escutar. E então fizemos uma reunião com os vários parceiros, aqueles que tiveram disponibilidade em estar connosco naquele dia, e ouvir a opinião deles, porque é assim que nós crescemos, não é? Claro, se nós pensamos que nós sabemos tudo e que nós já decidimos, nós chegamos assim escapa muita coisa que poderia ter sido muito mais rica, não é? Ouvir ideias, ouvir pronto, que realmente para eles faz sentido continuar connosco neste projeto, isso é muito bom. Ver que iniciativas que eles apresentaram pela primeira vez para este projeto estão a conseguir replicar noutros eventos. Ok. Isso é tudo muito bom. Sim, acaba por ser um laboratório também para outras. E fala-nos um pouco, portanto, as atividades vão desde leitura, teatro, música, pelo que eu me percebi, não é? Sim. E pintura, uma vasta... também. Temos oficinas criativas, temos muitas oficinas criativas, oficinas de pensamento, sessões de contos. Oficinas de pensamento, explora um bocadinho isso, você quer dizer o quê? Portanto, uma oficina de pensamento, o que pretende, assim, essencialmente, é que as pessoas, ao se envolverem naquela atividade, estão a pensar e a refletir, a pensar o mundo. E não se estão a perceber disso. É através das dinâmicas, das atividades que vão acontecendo, que elas vão trabalhando a parte do pensamento. E no final sai um produto final em que estão ali a mostrar o olhar delas sobre o mundo. Sim, a forma como pensam o mundo. E tudo sempre sem as pessoas se aperceberem do que está a acontecer, que isso é sempre o mais importante, porque se nós esta pessoa está aqui a avaliar a forma como eu penso o mundo. Claro, não vai ser aliás, corta logo o nosso espírito criativo, não é? Ficamos logo bloqueados, e porque nós sabemos que... E então temos feito oficinas também nesse sentido e tem corrido muito bem. Eu lembro-me de agora, recentemente tivemos uma oficina de poesia, é sempre muito difícil ter pessoas a fazer oficinas de poesia, não é? Porque a poesia não é para mim, lá está, não sou poeta. E o final dessas, por uma oficina de continuidade, surgiu um poema coletivo. Aquele poema reflete a forma como aquelas pessoas veem o mundo. Sim. E o mundo próximo delas, à volta, bem pertinho delas, e foi super engraçado mesmo. E vocês têm, por exemplo, em relação às escolas, uma vez que isto aqui também a nossa intenção é muito divulgar projetos para que as pessoas possam expandir a sua consciência, como é que funciona, portanto, a nível formal, os professores dirigem-se, como é que fazem para chegar às vossas atividades? Nós funciona tudo muito à base do projeto do livrinho. Nós temos assim em papel e também temos em PDF. Nós fazemos chegar às escolas, todas as escolas e instituições fazemos chegar o projeto em papel, mas também em PDF. E funciona tudo cá dentro. Em formato livro tem o código QR, através do qual podem se inscrever. Portanto, quem tem um livrinho assim em papel, basta acionar o código e já vai para a inscrição, por exemplo, nesta atividade, que é o Ler Mais. Vocês têm a agenda, não é? As pessoas inscrevem-se na atividade e aguardam se há disponibilidade ou não. Em PDF tem é um link que diz uma parte, inscreve-te aqui, é só clicar e já remete para o formulário daquela atividade. E nós vamos, todas as pessoas ou professores que se inscrevem nesta atividade, o que acontece é que nós já ficamos com aquele e-mail na nossa base de dados. E então todas as iniciativas passam a ser informados. Exatamente, passam a ser informados assim, em primeira mão, porque muitas vezes nós sabemos que as escolas recebem muitos e-mails, os diretores de uma escola têm muitos e-mails. E então pode passar despercebido, mas se chega diretamente ao e-mail, ao correio eletrónico daquele professor, já está, é uma via mais direta, não é? E depois já experienciou, portanto já sabe o que é que fala, não é? Já divulga, já passa, portanto é muito, muito fácil escrever estas atividades no projeto Escudo, basta em livrinho, código QR ou PDF, clicar no link. Isso para as escolas. E agora vamos falar dos outros públicos. Como é que vocês chegam ao resto do público? Por exemplo, famílias, funciona exatamente da mesma forma. Mas como é que vocês acham que chegam como é que eu ia dizer? Como é que a divulgação é feita?
Nós Acha que temos são as esta. crianças que levam Sim, só? sim, por exemplo, as famílias, nós tínhamos um grupo de famílias muito restrito, que agora é muito, 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 muito maior, e as famílias também ajudam-nos pois, a chegar às escolas, as escolas ajudam-nos a chegar às famílias. Isto Ok. funciona muito, é verdade, existem as redes sociais e nós também publicamos o que fazemos nas redes sociais, só que nós temos notado que esta proximidade, isto de facto ser uma mãe, que foi uma atividade no Chamado boca a sábado. boca, não é? A Exatamente, chega à experiência. escola e nós no início temos este cuidado de dizer levem, levem, levem livrinhos, levem. Então a mãe que teve uma experiência positiva connosco no sábado chega à escola e dá à professora da filha ou do filho. Então, está aqui este projeto, tem muitas atividades para escolas, inscrevam-se, vejam, filhinho, Claro, inscrevam-se. muito E o bom. contrário também acontece, uma escola vem ter connosco e nós já enviamos ou em PDF, já partilham com os encarregados de Claro, educação claro. e é assim que nós Mas temos isso trabalhado. acaba por ser a casa, não é a família, porque Exatamente. esta coisa de pensar que a escola é a escola, a família é a família, não. Não, Nós não, temos não, a não. comunidade Exatamente, educativa, é isso mesmo, exatamente. não E é? isso Esse temos, intercâmbio. temos perfeitos embaixadores do projeto Escuto. Temos Pois, famílias que são embaixadores do projeto Escuto, temos escolas que são embaixadoras do projeto Escuto e que têm-nos ajudado a chegar a cada vez claro, claro. mais pessoas. É um processo, se calhar, lento, dirão algumas pessoas que isso demora muito tempo, mas nada que seja rápido Claro, tem tanto valor como aquilo exatamente. que nós vamos construir, não é? Semeando e Como a colhendo, não construção que é? nós temos visto aqui nisto, não é? Que é uma casa em construção, uma casa que começa a levantar voo, uma casa que já está nas nuvens. Isto Claro, é, claro, é é um isto. sonho. Os É, teus olhos sim, sim. brilham, vê-se que Sim, sentes-te em sim, sim. casa, nessa Sim, casa, sim, não é é? verdade, é verdade. Sentes que realmente isto é pronto, é um sonho realizado. Sim, sim. Pronto, depois de ter estado tantos anos na escola, em que também fui feliz e que também fui implementando projetos, eh, ter tido a oportunidade de chegar aqui, não é? E Claro. implementar este projeto e vê-lo a crescer é muito bom. Fala um pouco dessa, portanto, o que é que acontece em cada um dos espaços. Eu fiquei curiosa, porque eu tenho uma curiosidade particular pelo que se liga ao comboio. Porque eu Sim, acho que sim. faz parte um pouco faz parte da nossa história, mas tem Sim, sido muito pouco falado. é E eu acho que há verdade, é muitos verdade. edifícios que foram restaurados e a nossa estação, tu estavas a falar da estação de comboio do Mundo e não estou a ver onde é que Pois, fica, como é que é. exatamente. Eu lembro do edifício aqui no Funchal, passo muitas vezes e penso que pena ninguém se lembrar de restaurar. Então É conta-nos, verdade. começa pelo comboio. Sim, portanto, lá em cima, a Estação do Monte fica mesmo no Largo da Fonte, Uhum. fica mesmo no início do Largo da Fonte e é a única estação que existe. Todas as outras foram desativadas. Pois, E esta estação, não digo no interior, mas a parte de fora, a fachada, está tudo mantém, igualzinho. sim, Conseguiram recuperar ainda há tempo. O ok. interior já não, porque depois de fechada a estação ainda foi uma mercearia, portanto foram outras Ah, coisas, e então ok. o interior já não se conseguiu colocar Uhum. exatamente como era. Então, lá em cima, na Estação do Monte, existe uma exposição que conta a história dos 50 anos de Uhum. funcionamento do comboio e depois o que nós fazemos é tentar que aconteçam atividades na Estação do Monte que levem diferentes públicos, as crianças, as famílias, os séniores, para que esta história do comboio, como estás a há bocadinho, que é uma história que já quase ninguém conhece, não é? Exatamente. Eu lembro quando era pequena, diziam fica na Rua do Comboio. Mas porquê que se chama a Rua do Comboio? Porque já houve um comboio. Exatamente. Não é? Hoje em Mas dia parece já. quase do campo Sim, só do exatamente. imaginário. Exatamente, porque hoje em dia já não se passa esse testemunho, já começa Sim, a sim, esquecer, sim. porque existem muitas outras coisas, e então. E tiveste já ah, alguém que fosse desse tempo, do comboio? Não, não, não. Só com os pais. Os pais Sim. ou os avós. Pronto, que já Minha tenha avó trazido andou essa no história. comboio. Minha Ah, mãe andou no comboio. Eu cheguei de onde eu morava e vi o filme do comboio. giro. Assim, Sim, sim. essas. Testemunhos Sim, desses, sim, giro. sim. Hum. Mas acho que é uma história que realmente está um bocadinho esquecida. E então, pronto, temos tido esse cuidado de tentar que ela não desapareça e ir transmitindo. Então, temos, por exemplo, o Teatro Mundo do Caco, que Hum. faz uma visita encenada à estação. Nós achamos Hum. que é sempre importante os espaços terem as visitas orientadas, que Uhum. são garantidas pelos nossos serviços e que são pessoas que conhecem os espaços como ninguém e Claro. conseguem contar as histórias que estão ali escondidas muito bem, mas as visitas ensinadas, principalmente para os mais novos, são muito Claro. importantes, Se fazem. porque nós temos ali um grupo de pré-escolar ou de primeiro ciclo e estar ali só a mostrar isto, isto foi Sim, sim. assim, Ainda por no ano cima que as tal aconteceu crianças isto. agora estão
cheias de estímulos, a não é? atenção deles Precisam. perde-se no instante. Então, uma visita encenada em que eles vestem-se como se fossem aqueles personagens de época e estão a viver aquela história, porque parece que estão a fazer uma viagem no tempo. Que Estão a giro. ir mesmo para a altura em que havia ali um comboio e andam à procura do comboio. Mas onde é que ele está? O comboio desapareceu. E pelo caminho, enquanto procuram o comboio, vão ouvindo pequenas histórias que o rei viaja no nosso comboio, não é? Que é algo Sim, que sim. veio à Madeira e viaja no nosso comboio. Estas pequenas Ficam, histórias vão ficando. claro. E então é muito engraçado viver Muito giro. essa E agora viagem. vamos descer do monte. E aqui no Funchal, os locais, fala-nos um pouco sobre cada um desses locais. Estava a pensar no Baltazar, o nosso teatro de excelência, e vocês também têm lá atividades. Sim, nós temos. As atividades no teatro são um bocadinho são mais limitadas do que nos outros espaços, porque o teatro em si já tem uma dinâmica muito programação grande, não é? enorme. Exatamente, as peças de teatro, as exposições no Salão Nobre, tudo o resto. Então, nós temos a terça-feira e alguns sábados. O dia da mediação cultural no teatro é à terça-feira. Então, todas as terças existe uma atividade integrada aqui no projeto Escuto. Mas isso já é muito bom, não é? Semanal. Exatamente, é semanal e já é muito bom. Nós sentimos que é pouco pela procura que tem. Porque muitas escolas, muitas pessoas querem conhecer o teatro por dentro, não é? Não só sentar na plateia e ver um espetáculo, querem conhecer o teatro. Então sentimos que é pouco por isso, pela procura que temos. Mas também é bom haver procura. Exato, e ficar com muita gente ainda com vontade de esperar por uma oportunidade. Então temos as visitas orientadas, temos as visitas ensinadas, também feito uma parceria Casa Invisível e Teatro do Caco, porque achamos que é importante ter as duas vertentes, a orientada, que é mais histórica, e a ensinada, que também tem um bocadinho de história. Essa ensinada é direcionada para crianças, Nós certo? temos para todas as públicas. E é uma das coisas que também nós queremos muito fazer, que é não limitar àquelas atividades que nós percebemos, isto é mais para bebés, é para famílias com crianças dos 2 aos 4, pronto. Mas há outras que nós queremos que sejam abrangentes e que depois sejam os parceiros, ou nós, os nossos serviços, a adaptar o discurso ao público que temos em frente. Que é mesmo para mostrar isso, é para todos. Exatamente. É para todos, pois nós adaptamos. E também ter essa flexibilidade, não é? É verdade, porque nós vimos nesta, por exemplo, a visita ensinada, já temos com séniores e funciona perfeitamente, temos com jovens, funciona muito bem, temos com crianças, funciona na perfeição. Portanto, isso depois também é um caminho, não é? Vocês vão escutando. Exatamente, e nós partilhamos sempre a informação, o grupo está inscrito, partilhamos a informação com o parceiro. Nós achamos que isso é muito importante. Então, na semana anterior, confirmamos com a escola e depois passamos essa informação ao parceiro. Para quê? Para que ele saiba que público vai encontrar naquele dia. São mais pequenos, são séniores, são famílias. Pronto, acho que é muito importante para haver aquela preparação. Eles sabem que à frente vão ter jovens, então se calhar vão ter que ter ali até porque isso está muito em voga, mesmo nos espetáculos, não é? Cada vez mais há essa preocupação, ir ao encontro dos espectadores. É verdade, envolver, não só transmitir, mas envolver. Então, pronto, tem funcionado muito bem esta dinâmica assim de haver uma grande comunicação, tanto nossa com a escola, tanto nossa com o parceiro. Depois tem o 2000, não é? Sim, temos a biblioteca pronto, é mais a base do livro, não é? Temos as sessões de contos, temos a exploração de livros. As sessões de conto também têm uma rotina? Há um dia específico? Sim, assim, as que são garantidas pelos nossos serviços, essas podem acontecer em qualquer dia e são as escolas que se inscrevem. Inscrevem-se e propõem a data em que gostariam de ir à biblioteca. E têm direito nessa data? Exatamente. Se nós naquela data já temos alguma atividade agendada, nós propomos outra. Com os parceiros, que são as datas específicas da programação e que encontram a informação dentro do Portanto, ao fim e ao cabo, isso é um duplo serviço, não é? Portanto, tem uma planificação, uma agenda pré-definida, mas ainda há a possibilidade outra que vamos acrescentando. Em função dos pedidos. Exatamente. Exato. E nós temos as sessões de contos, mas também temos a exploração de um livro. Só de um livro, que é diferente. Uma sessão de contos, pronto, nós fazemos uma seleção de contos, tendo em conta a faixa etária que vai estar connosco. E são contadas várias histórias. Na exploração de um livro, o objetivo é tudo o que vai acontecer ali naquela sessão, o ponto de partida é aquele livro, ou o livro é o ponto de chegada. E então pronto, também funciona muito bem. E aqui também entra a parte da oficina de pensamento, que é, a partir de um conto, fazer pensar. E
Isso é engraçado para as pessoas, até para introduzir não é? Uma sim, obra. sim. E Ou... exploramos também o Livro das Meitas e o Ok. Plano Nacional, Claro, porque para os professores também é um apoio, porque claro. nem sempre conseguem explorar todas as obras que são recomendadas, e então no meio da biblioteca estão a fazer um dois em um, estão a levá-los à biblioteca, que é muito importante, e ao mesmo tempo já estão a explorar um livro. Sim. Estão a receber uma ajuda também para eles, não é? Complemento. Claro, muito Um bem. complemento. E depois estão na Francisco Franco, Sim, fica ali ao pé da... Francisco Franco. Vocês têm alunos do secundário? Costumam ter? Sim, também temos. Nós tivemos com uma oficina sobre restauro de pintura, que foi destinada mesmo ao secundário. E tivemos alunos também ali do lado, mas também tivemos a professora, a Escola Atlântica, a Escola Profissional Atlântica também tem sido uma das escolas embaixadoras do nosso projeto, tem divulgado muito as nossas iniciativas, inscrevem sempre que é para aquela faixa etária, sempre faz sentido no programa deles, leva-os. Eu tenho a certeza que, da mesma, eu estou fascinada porque tu enviaste o programa e eu li, confesso que não estava por dentro, não imaginava que fosse tão abrangente, não é? Estava muito ainda nas stories, no contar histórias, que era o mundo que eu conhecia de ti. Fiquei fascinada ao ver o programa e tenho a certeza que os nossos colegas também estão a ver aqui um potencial, não é? Muito grande, não é? Porque às vezes as escolas, cada vez mais, eu acho que as escolas, nós temos esta consciência de que a escola tem que se abrir ao exterior, não é? Tem que deixar entrar e também tem que sair, não é? É verdade, eu acho que é um desafio que eu acho que já ninguém pode ficar alheio, não é? Sim. E para nós é muito importante, ver crescer, ver as escolas cada vez mais à procura destas iniciativas, porque a verdade é que eles aprendem muito. Se aquele gesto que é de sair da escola é diferente do segundo ciclo para cima. No primeiro pré-escolar e primeiro ciclo é muito mais fácil uma saída da escola, porque eles estão mais tempo com um professor. E então facilita nesse aspecto. Enquanto que o segundo ciclo para tem cima, que haver um arranjo entre vários professores. Exatamente. Mas eu acredito que isto é o caminho. Vale mesmo a pena. Vale a pena, eles aprendem muito. Não é só uma saída, eles não estão só a sair da escola. Não, e depois a energia nova que trazem e o interesse depois para outras coisas, não é? Para que saem da monotonia. E eu acho que nós todos sentimos isso, portanto eles também. E é uma questão depois de procurarem o que é que faz sentido para a faixa etária, para e o para ano de escolaridade. Não, e sabendo que tem essa programação com antecedência e ainda assim tem mais esse complemento que é de poderem suceder. É verdade. Qual é o que é que nos está a faltar de espaços para não deixar nenhum de fora? O Museu do Açúcar, o Museu de Zinco. É também a nossa história, não é? Sim, é um momento ali histórico também, da altura em que havia muita produção de açúcar aqui na Madeira, que infelizmente já não existe. Sim, não é? a cana-de-açúcar ainda... Sim, mas o açúcar em si já não. Ainda temos a produção do mel de cana e da aguardente, mas o açúcar já não se produz cá e é pena porque realmente nós tivemos o ouro. Tivemos o ouro aqui. O ouro branco estava, pronto, até era assim conhecido, pelo menos o ouro branco. E tínhamos várias rotas, não é? Para vender o açúcar, entretanto, pronto, foi um bocadinho se perdendo, mas temos ali o Museu do Açúcar que conta essa história. Claro. E quem sabe, o tempo está sempre a mudar, a gente não sabe. Exatamente, onde é que se pode voltar a investir, se calhar fazia sentido. Temos pelo menos, não digo tão grande. E as pessoas ficam deslumbradas, não é? A maior parte das pessoas, nós sabemos todos que o açúcar está ligado à Madeira, mas quando se conhece a história, eu quando estive no museu fiquei impressionada. É de facto, é doce saber, apesar de haver episódios não tão doces, ligados ao açúcar, não é? E ao museu, mas isso faz parte da história e nós crescemos das dores. Exatamente, também. A aprendizagem é feita também a partir das dores. Olha, esta conversa está a ser muito doce. Foi remodelado agora, abriu no dia 16 de maio. Agora recentemente mesmo. Sim. Reabriu, tem mais uma sala de exposição em cima, portanto a maior parte está em baixo, não é? Sim, eu conheço, mas agora tem mais uma sala em cima que é a sala de arte. E então temos outras peças em exposição que não estavam antes. E aí também tem a tal visita, tem uma visita guiada e ensinada também? Sim. Nós temos esta que é a Rota do Açúcar, que até fora começa no largo do colégio e acaba no Museu do Açúcar. Ok. Também é super dinâmica, super divertida.
E é sempre bom. E essa que acontece pela rua também é super interessante, porque o grupo que está inscrito, pronto, acompanha toda a visita, mas pelo caminho vão parando pessoas. Vão parando pessoas que ficam... Curiosas, o que é que se passa Porque aqui? pronto, estão vestidos com personagens da época, não é? Claro, E chama logo a atenção, e claro. depois falam mais alto, e as pessoas param para ver e interagem com aquilo que Muito está a bom. acontecer. Olha, Andréia, já estamos no nosso tempo, mas ainda Sim. tenho uma curiosidade. Os estrangeiros ficam também, questionam-se sobre isto? Vocês têm tido contactos? Contactos não temos tido, porque como isto é ainda um projeto que vai passando ainda muito pelas Sim, escolas, sim, sim. instituições e as famílias que nós vamos angariando, só nestas atividades que acontecem Sim, mas ao as ar escolas, livre. como agora cada vez mais são multiculturais, não é? Sim, sim. Vocês A têm nível- essa facilidade, por Os exemplo? alunos que já estão, pronto, que vieram para cá, para a Madeira, não é? Claro. Estão integrados já em turmas e participam também Mas nas eu nossas digo, todas as atividades. atividades são sempre em português só. Sim, são em Ok. português e até mesmo nós temos a International School, Uhum. que também inscreve-se nas nossas atividades, mas eles dizem mesmo, a atividade é para ser em Em português. português, ok. Sim, Boa. porque eles organizam-se, os colegas que sabem, por exemplo, se é um colega novo, tem mais dificuldade de chegar há pouco tempo, não é à Sim, escola, sim, sim. tem mais dificuldade em entender o português, e então eles têm os tradutores. Ah, que bom, E muito então bem. que vão... Também vão treinando. Exatamente, Perfeito, exatamente. perfeito. E pronto, é mesmo as pessoas Vocês que acabam por querem... acionar também uma série Exatamente. de. O que temos assim para turistas é as visitas no teatro, no Altas Ardeias, que essas podem ser mesmo feitas em inglês, que são as visitas para o público em geral, que acontecem também às terças, às 4 da tarde, mediante a aquisição de um bilhete, e aí as visitas podem ser feitas em inglês, em português, Ok. em várias línguas, consoante Ok. o público que está inscrito nessa visita. Muito bem. Bem, eu penso que já nos deixaste aqui um grande aperitivo, não é? E para quem ainda não tenha ouvido falar do escudo, tenho a certeza que vai procurar. Eu queria, em jeito de conclusão, eu queria te pedir, Andréia, se tu tivesse uma varinha mágica, daquelas que tu usas nas histórias que contas, quais seriam as tuas 3 intenções para as crianças de hoje? E tendo em conta que estamos à beira do final do ano letivo, o que é que tu farias com essa varinha mágica? 3 intenções. 3 intenções. É assim, há uma coisa que me preocupa, eu não sei se podia usar a varinha mágica só com uma intenção, mas assim forte. Há algo que me preocupa que é as crianças estarem muito desligadas do mundo real, porque estão cada vez mais dentro do mundo virtual, em que tudo parece mais próximo, mas ao mesmo tempo está tudo muito mais distante. Então eu acho que usava essa varinha mágica para aproximar as crianças do mundo, da natureza. Porque algo me preocupa, que nós dizemos muito nas escolas e há sempre muito uma mensagem a passar, que é: nós temos que cuidar da natureza, não há outro planeta, não há planeta B. Mas a minha preocupação é, se as crianças de hoje, se não têm contato com a natureza, como é que elas podem Só se cuidar cuida de daquilo algo? que se ama, não é? Se não Exatamente. se conhece, não se pode amar, Exatamente. não E é? então era que nós conseguíssemos, nós seres humanos, conseguíssemos encontrar um equilíbrio. Eu não vou dizer, vamos dizer todos que não às tecnologias, não, porque elas são importantes, nós Claro, senão precisamos delas. não estávamos aqui, Exatamente, é mas verdade. Elas são importantes, mas que quanto houvesse basta. um meio termo, que houvesse um Exatamente. equilíbrio e que nós conseguíssemos conjugar estes dois mundos de uma forma que, pronto, que o nosso planeta fosse saudável e nós também. Claro. Nós, Daí depende exato. também a nossa saúde. E isto está tudo também nas crianças, não é? Porque elas são o nosso futuro, então Ok. é nelas que nós temos Claro. que investir. E então era muito bom que as crianças pudessem continuar a brincar na rua, a brincar na terra, a ter uma árvore nas suas vidas, porque eu tive uma árvore na minha e ela foi muito importante para mim. E hoje em dia as crianças que vivem em apartamentos Sim. e ficam o dia todo nas escolas têm muito pouco contacto com isto, Com o mundo natural. com o mundo natural. Então acho que eu gastava a minha varinha mágica. Colocarias as 3 varinhas mágicas, eu também colocaria a minha neste apoio para que o verão possa trazer espaços, não é? Espaços Para jardins, livres, mar, livre, mexer na porque as terra. crianças gostam. Exatamente. Nós já ficamos com a ideia que não, elas não gostam, porque elas gostam é de estar com o telemóvel na mão. É mentira, as crianças gostam. E olha, ontem eu fui lá acima, por causa do dia 10 de junho, fazem estes esquias lá em cima, Sim. perto do Montado do Pereiro. E fui a pé da minha casa até lá. E há uma zona em que eu vi um avião desenhado no chão com giz. Sei. Há esperança. Há esperança. As crianças gostam de brincar ao ar livre. Ao ar livre. Mostrem como elas depois vão gostar. Dê-nos a oportunidade, não é? Exatamente.
possam parecer que não gostam, se calhar nem sequer sabem que Nem não sequer gostam, não é? tiveram essa Não experiência. sabem Eles no isso. início podem Exatamente. dizer que não querem, não, preferem ficar em casa, mas não Que até desistam. pode ser mais cómodo, não é? Exatamente. Então não fica este desistem. apelo, colocamos as duas varinhas mágicas, que este seja um verão natural, um verão na natureza e também com muitas histórias, não é? Exatamente. Contadas Sim, sobretudo sim. na voz como tu te veste, no teu privilégio do teu avô, do teu pai, eu também tive muitas histórias Exatamente, sim. contadas Contem pela muitas família. histórias, as histórias fazem-nos crescer e fazem-nos ver o mundo de uma outra forma. Exatamente. Eu E não tenho histórias dúvida ao ar nenhuma livre disso. com os pés na terra Sim, era a nossa exatamente. recomendação. Então, Exatamente. obrigada, fiquem bem e até daqui a 15 dias.